Oi pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite aí para você. Essa é a nossa 13ª aula de Química. A gente ainda continua falando sobre reações orgânicas. Essa é a parte 2 e nós vamos focar nessa aula, nessa parte, em polímeros, né? Isso aqui é um tema também bastante recorrente aí nos vestibulares, tá? Então, para a gente começar falando sobre polímeros, vamos tentar definir o que seria um polímero. Vamos supor que eu tenha um quadradinho aqui, né? E eu faça a ativação desse quadradinho. Não importa o que seria esse quadradinho, tá, gente? Mas vamos supor que eu tenho esse quadradinho e eu faço a ativação dele. Quando eu faço a ativação dele, eu crio dois ganchinhos aqui, ó. Vocês estão vendo que tem dois ganchinhos depois da ativação aqui nesse quadrado, tá? Aí eu faço esse processo com vários desses quadrados, certo? Quando eu termino de fazer esse processo, eu uno esses vários quadradinhos com esses ganchinhos aí e formo uma estrutura maior, como essa aqui. Tá? Esse quadradinho ele é chamado de monômero. Tá? Quando eu uno ele com vários outros quadradinhos desses, eu formo uma coisa chamada polímero. Tá? Então, um polímero é uma cadeia enorme composta por vários monômeros. Tá? Então, vamos entender quimicamente como que isso acontece. Vamos supor que eu tenha esse monômero aqui, ó, que é o eteno. Né? Vocês vão entender por que ele é um monômero. Vocês percebem que entre os dois carbonos que compõem essa estrutura, eu tenho uma dupla ligação, tá? Uma dessas ligações aqui, ó, eu vou quebrar ela e vou separar ela em duas partes, tá? Então eu vou colocar uma parte da ligação para cá e a outra parte da ligação para cá, tá? Esse processo em que eu quebrei essa ligação covalente da ligação dupla e separei ela em duas partes é como se fosse o processo de ativação que eu falei aqui em cima. Percebam que essas duas ligações que se formaram aqui seria basicamente aqueles ganchinhos do quadrado que eu coloquei ali. Tá? Então, o que acontece? Agora, com essas duas ligações que eu formei aí, eu posso fazer uma reação de polimerização. Ou seja, eu posso pegar vários desses monômeros, né, e unir eles a partir dessas ligações que eu criei aqui. Tá? Então, o que eu teria basicamente? Eu teria isso aqui, ó. Esse aqui é a estrutura de um monômero, certo? Ó. Aí tem hidrogênios aqui, né? Que eu não vou representar. Mas esses dois carbonos têm mais dois hidrogênios ligados a eles. Tá, aí o que eu fiz? Eu peguei outro monômero desse, né? Melhor apagar essa ligação aqui, senão ela vai confundir vocês. Mas aí eu peguei outro monômero desse, né? E coloquei do lado desse monômero aqui de cima. Quando eu fiz isso, eu uni esses dois monômeros através dessas ligações aqui, ó. Essas ligações que eu estou circulando em amarelo são as ligações que me ajudaram a fazer a união desses monômeros. Tá? Quando eu fiz essa união, eu formei uma cadeia de carbonos agora de 4 carbonos, né? Que é dessa forma aqui, ó. Tá? Só que, ao longo dessa reação, ficaram sobrando aqui duas ligações nas pontas, né? E essas duas ligações nas pontas permitem que outros monômeros possam chegar e se encaixar nessa cadeia. Tá? Então, essa estrutura com vários carbonos que eu posso formar uma infinidade de polímeros de acordo com essa reação. E essa estrutura que eu posso formar é o polímero. Tá? O polímero ele é representado dessa forma. Ó. Perceba que é basicamente eu fazer o quê? Eu quebrei essa ligação covalente da ligação dupla, né, entre os carbonos, aqui nesse caso. Ó. Eu quebrei essa ligação e aí eu separei ela em duas. Quando eu fiz isso, eu coloquei apenas uns colchetes aqui em cima dessas ligações que eu formei para identificar o quê? Que essa cadeia ela pode se estender de acordo com o que eu quero formar. Então, se eu quero formar uma cadeia com 4 carbonos, eu vou formar
essa cadeia com 2 monômeros de eteno. Se eu quero formar uma cadeia com 6 carbonos, eu posso formar essa cadeia com 3 monômeros de eteno. E por aí vai. Tá? Com isso, eu formo a estrutura do polímero, que pode ser representada dessa forma que está aqui. Tá? Então, olha só embaixo. Ó. Eu posso ter uma infinidade de carbonos numa cadeia a partir dessa reação que eu chamo de reação de polimerização. A gente vai ver cada uma dessas reações com calma, tá? Então vamos falar sobre os tipos de polímeros que existem, né? O primeiro tipo que eu vou falar aqui para vocês é o de adição, tá? Como que esse polímero é formado? Tá? Basicamente, ele é formado da mesma forma que eu apresentei no slide anterior, né? Eu preciso ter uma insaturação no meu monômero para que eu quebre uma ligação dessa insaturação e separe ela em duas, tá? Então, repare aqui, ó. Primeiro exemplo, o etileno. Era a mesma molécula que tinha no slide anterior, né? Eu posso chamar de etileno ou de eteno. Tanto faz, é a mesma coisa. Tá? Então, eu quebrei uma ligação covalente dessa ligação dupla, separei ela em duas partes aqui, ó. E com essas duas ligações que se formaram, eu permito que outros monômeros, né, possam chegar e ser anexados nessas ligações, tá? Para formar uma estrutura maior que é o polímero. Tá? Então, repare aqui, ó, que a representação do polímero formado por etileno é feita dessa forma, ou da forma como eu coloquei no slide anterior, né? Você colocar os colchetes em cima das ligações que se formaram, tá? Então, aqui ó, eu posso pegar N monômeros de etileno, ou seja, eu posso pegar quantos monômeros eu quiser, para formar um polímero com N monômeros. Tá vendo aqui ó, a representação do polímero? Ela vem com N embaixo para falar quantos monômeros eu adicionei para formar esse polímero. Tá? Outra coisa, o nome do polímero, aliás, o nome do monômero é etileno. Tá? Quando eu faço a polimerização dele com outros etilenos, eu formo um polietileno. Tá? Então a nomenclatura ela segue esse padrão. Né? Eu coloco poli na frente e etileno. Né? Poli é uma palavra que tem origem grega, né? Que significa muitos. Né? Então você tem muitos monômeros de etileno num polímero. Tá? Onde que esse polietileno é encontrado? Né? Praticamente em tudo que a gente tem contato que seja de plástico, tem polietileno. Por exemplo, esses baldes aqui, tá? Esses baldes que você usa para armazenar gasolina e às vezes até galões de água também tem esse polímero. E para encapar fio, né? Ó, ele é bem utilizado para encapar fio porque esses polímeros eles são isolantes, né? Eles não permitem que haja corrente, que haja passagem de corrente elétrica ou transferências de calor, né? Ele é um polímero muito mal condutor de corrente elétrica e de calor, tá? Então ele é utilizado para encapar fio, né? Para isolar fio. O segundo polímero que eu tenho aqui é o polipropileno, né? Ele é formado por um monômero que é chamado de propeno ou propileno, tá? Olha onde está a ligação dupla aqui agora. Eu posso quebrar ela, separar em duas outras ligações aqui e fazer a polimerização. Tá? Quando eu faço a polimerização, tem a formação desse polímero aqui. Tá? Onde que o polipropileno é encontrado? Por exemplo, em tubos de canetas. Tá? Continuando a falar sobre os polímeros de adição, nós temos aqui o primeiro polímero que aparece no slide, que é o chamado poliestireno. Né? Esse polímero ele é muito conhecido. Né? Ele pode ser encontrado sob a forma poliestireno de baixa densidade ou poliestireno de alta densidade. Qual que é a diferença entre os dois? Por exemplo, o poliestireno de baixa densidade ele é encontrado em caixas de isopor. Né? Vocês percebem que a caixa de isopor ela é muito leve. Né? Por mais que ela seja grande, ela costuma ser muito leve. Né? Já o poliestireno de alta densidade, ele é um poliestireno que costuma ser um pouco pesado e muito duro. Né? Por isso que ele é encontrado em capacetes de motociclistas, tá? Porque ele tem esse aspecto de rigidez que permite que o impacto, quando, por exemplo, um motociclista sofre um acidente, né, ele bate a cabeça, esse impacto ele seja minimizado com
com a colisão, certo? Então, olha só como ele é formado. Eu tenho aqui um monômero, que é o estireno, né? E eu pego esse monômero, né? Eu vejo que ele tem uma ligação dupla aqui, eu posso quebrar uma ligação covalente dessa dupla e separar ela em duas partes, tá? Então ela vai ter aqui duas ligações, tá? E essas duas ligações permitem que possa ser feita uma polimerização com outros monômeros, tá? Quando eu realizo essa polimerização por adição, eu formo o poliestireno, tá? Outro polímero muito conhecido é esse aqui, tá? O cloreto de vinila, né? Ele é formado a partir do cloreto de vinila, tá? Então, meu monômero é esse aqui, tá? É um cloro ligado a um etileno, né? Perceba que aqui tem uma ligação dupla, eu posso quebrar essa ligação dupla e separar ela em duas aqui, tá? Com isso eu posso formar um polímero, né? Uma cadeia com vários desses monômeros, que é o policloreto de vinila, conhecido como PVC, que é utilizado em canos e tubulações, tá? Em alguns discos também, tá? O terceiro polímero que aparece para vocês aqui é o tetrafluoretileno, né? O politetrafluoretileno. Tá? Esse nome feio aí é basicamente o nome do Teflon, tá? O Teflon que é utilizado em panelas antiaderentes ou aquelas fitas para vedar roscas, né? Como, por exemplo, acho que você já deve ter visto seu pai, seu tio, seu avô, colocando uma torneira, né? E vedando a entrada da torneira com uma fita branca, né? E essa fita branca é feita com o Teflon, né? Para impedir que haja vazamentos, né? Então, olha como o Teflon é formado, né? Eu tenho aqui uma cadeia com 4 flúors e 2 carbonos, né? Chamada de tetrafluoretileno. Por que tetrafluoretileno? Primeiro, o tetrafluor é porque tem 4 flúors, tá? E o etileno é desses 2 carbonos aqui que fazem uma ligação dupla. Lembra lá do etileno? O etileno era o quê? Era um carbono fazendo uma dupla com outro carbono e 4 hidrogênios ligados. Só que eu não preciso identificar a presença de hidrogênio. Tá? Mas quando eu substituo aqueles 4 hidrogênios por 4 flúors, como está aí, eu formo uma nova cadeia que é o tetrafluoretileno. Tá? E eu posso polimerizar essa cadeia de forma que eu quebre uma ligação covalente dessa dupla, separe em duas ligações aqui e realize a polimerização para formar o politetrafluoretileno, né, para formar o Teflon. Outro polímero de adição que eu posso falar para vocês é esse aqui, ó, que é utilizado para fazer mantas e roupas, né, para o inverno. Esses tecidos eles são um pouco grossos, né, vocês já devem ter visto eles. Tá? E esse polímero ele é formado por um monômero chamado cianeto de vinila acrilonitrila. Gente, esses nomes de monômeros e polímeros vocês não precisam saber, tá? Não precisam se ater muito a essas nomenclaturas. É só a fim de curiosidade mesmo, certo? Então, olha só. Esse monômero ele tem uma ligação dupla entre carbonos, tá? Que eu posso quebrar e separar em duas ligações aqui, certo? Essas duas ligações elas permitem que esse monômero possa realizar uma polimerização e formar esse polímero que está aqui, tá? Outro polímero muito conhecido também é esse aqui, ó, o poliacetato de vinila, ou PVA, que é utilizado em colas, tintas, esmaltes e chicletes. Tá? Olha como ele é formado. Eu tenho um monômero aqui, que é o acetato de vinila, certo? E esse acetato de vinila ele tem uma ligação dupla entre esses carbonos aqui. Tá? Então, posso quebrar uma ligação covalente dessa ligação dupla e separar em duas ligações aqui. E essas duas ligações permitem a polimerização desse monômero. Tá? Essa parte da molécula aqui, ó, se você tiver um pouquinho de dificuldade para enxergar, ela está aqui. Tá? Quando eu realizo a polimerização, ela fica aqui. Certo? Percebam que esse polímero ele é utilizado para fazer coisas, materiais que têm um aspecto em comum, que é querer grudar em tudo que eles veem pela frente, né? Por exemplo, colas. As colas são usadas para colar materiais, papéis, né? Tem cola de madeira também. As tintas também, elas têm um certo aspecto de querer colar em tudo que eles veem, né? Esmaltes, chicletes, então tudo isso tem um comportamento em comum. E esse comportamento de querer colar nas coisas se deve à presença desses oxigênios aqui, ó.
Tá? Por quê? Porque os oxigênios, eles têm uma eletronegatividade alta. Os oxigênios, eles são os átomos, o segundo átomo mais eletronegativo que você pode encontrar na tabela periódica. O primeiro é o flúor. Tá? Então, olha o que acontece. Esse oxigênio aqui, ele atrai elétrons para cima dele, ele cria um polo negativo aqui em cima. Tá? E esse oxigênio também. Eles atraem elétrons, né, e criam polos negativos em cima deles. Aí, todo material que tem polos positivos na sua estrutura, esses dois oxigênios aí tendem a atrair. Tá? Então, tudo que esse material aí encontrar com polo positivo, ele vai querer atrair. Tá? E é por isso que esses materiais eles grudam tão fácil nas coisas, porque em geral as coisas têm polos, né, os materiais, moléculas de vários materiais diferentes, têm polos positivos na sua estrutura. E esses polos positivos atraem esses polos negativos, certo? Então é devido a isso que esses materiais eles colam tão fácil nas coisas, tá? Eu tenho aqui uma terceira estrutura que é a do polieritreno, né, que é uma borracha sintética. Essa polimerização ela é um tanto incomum. Ela é uma polimerização por adição, né? Por quê? Porque você quebra essas ligações duplas aqui, ó. Aqui nesse caso você tem duas ligações duplas, tá? Olha só, você quebra a primeira ligação dupla aqui entre esses carbonos, né? E separa ela em uma ligação simples aqui e coloca uma ligação aqui no meio, tá? Para formar uma ligação dupla entre esses carbonos aqui, certo? Essa ligação dupla aqui acontece a mesma coisa. Eu quebro ela, separo ela em duas, tá? Ó, coloco uma para cá e coloco a outra aqui. Só que aqui já tinha uma ligação dupla, né? Da quebra dessa ligação aqui, tá? Então essas duas quebras se somam e formam uma ligação aqui no meio, tá? Ó. Aí vocês percebem que se forma um polímero, né? A partir dessas duas ligações que se formaram aqui e ficaram abertas, né? Se forma um polímero que é o polieritreno. O polieritreno ele é uma borracha sintética que é utilizada em mangueiras de combustível, né? Uma daquelas bombas de combustível que tem no posto de gasolina, certo? Então essa polimerização é um tanto incomum. Agora vamos falar sobre os polímeros de condensação, né? Ao contrário do que eu tinha nos polímeros de adição, nesses polímeros eu não tenho a obrigatoriedade de ter ligações duplas entre carbonos para que haja a polimerização. É necessário que eu haja espécies químicas que eu possa reagir para eliminar como a molécula. Como assim, Gustavo? Olha só, eu tenho aqui o ácido tereftálico, certo? E aí eu coloco ele para reagir, para polimerizar com o etileno glicol. Sim, gente, eu posso realizar polimerizações de condensação com monômeros diferentes também, tá? Aqui eu tenho dois monômeros diferentes. Aí o que eu faço? Eu vou pegar esse OH aqui do ácido tereftálico, certo? E vou juntar com esse hidrogênio aqui do etileno glicol. Tá, ó. Vou pegar o hidrogênio do etileno glicol e o OH do ácido tereftálico. Tá? Com isso, eu posso eliminar o quê? Uma molécula que tem dois hidrogênios, né? Porque tem um hidrogênio aqui e um oxigênio, que é o quê? H2O, né? É a molécula de água, tá? E onde eu fiz essa eliminação dessa molécula de água, se forma uma nova ligação entre esse carbono e esse oxigênio aqui, tá? Olha só o esquema dessa reação, tá? Eu tenho um ácido tereftálico aqui, tá? E tenho um etileno glicol aqui. Vou pegar o OH do ácido tereftálico e o hidrogênio do etileno glicol, reagir, né, e eliminar uma molécula de água. Com isso, forma-se uma nova ligação entre esse carbono aqui e esse oxigênio aqui. Aqui está meio confuso, né, mas acho que dá para você perceber. Deixa eu apagar aqui para ficar mais fácil. Tá? Forma-se uma ligação entre esse carbono e esse oxigênio, que está representada aqui, ó, no polímero, certo? Mas perceba o seguinte, essa molécula
de etileno glicol, ela também tem outro OH aqui do lado direito. Ou seja, tem um hidrogênio aqui, ó, que eu posso reagir com o OH de outra molécula de ácido tereftálico. Tá vendo que aqui, ó, já tem outra molécula de ácido tereftálico? Pois é. Então eu posso realizar uma polimerização por condensação, né? Ou seja, por eliminação de uma molécula. Nesse caso aqui, molécula de água. Tá? E com isso forma-se uma nova ligação entre esse oxigênio aqui e esse carbono aqui. Tá? Que está representada por essa ligação. Tá? Percebam que essas duas moléculas, elas têm os dois lados com grupos que podem realizar essa polimerização. Então, olha só, o ácido tereftálico tem um OH aqui, tem um OH aqui. Ou seja, esse ácido tereftálico ele pode polimerizar de um lado, por exemplo, eu polimerizo desse lado aqui, só que ele pode polimerizar do outro lado também. E isso facilita com que haja um crescimento dessa molécula de polímero. Tá? O etileno glicol é a mesma coisa, ele também tem um hidrogênio aqui desse lado, ligado a um oxigênio, e também tem um hidrogênio aqui desse lado, também ligado a um oxigênio. Tá? Então, eu posso continuar a polimerização a partir do outro lado. Então, por exemplo, eu polimerizo só esses lados dessas moléculas, mas eu posso continuar a polimerização pelo outro lado dessas moléculas. Né? Eu posso continuar a polimerização desse lado aqui, né, do etileno glicol, e posso continuar a polimerização aqui desse lado do ácido tereftálico. Tá? É por isso que essas reações elas ocorrem em grande escala. Tá? Esse cara aqui é chamado de poliéster. Né? Por que poliéster? Porque eles têm vários ésteres na sua estrutura. Tá vendo? Ó, isso aqui é um grupo que caracteriza a função éster. E você pode encontrar vários desses aqui na estrutura. Tá? E o nome desse polímero que é formado entre ácido tereftálico e etileno glicol é polietileno tereftalato, que é mais conhecido como PET, tá? Ou seja, a garrafa PET, aquele plástico da garrafa PET, é formado pela reação de ácido tereftálico e etileno glicol, certo? Outro tipo de polímero que pode ser formado por uma reação de condensação é o policarbonato, né? Então aqui, ó, um exemplo. Eu peguei uma molécula de difenolpropano, que é essa molécula aqui, e peguei uma molécula de fosgênio, né? Que é essa aqui. Tá? Aí, o que acontece? O difenolpropano, primeiro, por que ele tem esse nome, né? Porque ele tem dois fenóis aqui, ó. Ele tem um fenol aqui, né? Que é um anel ligado, um anel benzênico ligado a um H, e tem outro aqui, ó. Aí, propano por quê? Porque tem uma cadeia de 3 carbonos aqui no meio, tá? Então é só uma curiosidade mesmo. Tá? Novamente, eu repito que você não precisa saber esses nomes, tá? E o fosgênio, né? Eu coloquei o fosgênio para reagir com esse difenolpropano. Essa reação ela acontece com a doação de um hidrogênio pelo difenolpropano e a doação de um cloro pelo fosgênio. Tá? Com isso, ocorre a eliminação de uma molécula que você já deve supor que é o HCl. Tá? Com isso, vai ser formada uma nova ligação aqui entre carbono e oxigênio. Tá? Vai ser formada uma ligação entre esse oxigênio e esse carbono. Perceba que as duas moléculas, elas também têm esses grupos que participam da reação dos dois lados. Tá? Isso permite o quê? Que a reação de polimerização possa ocorrer em uma maior escala. Tá vendo aqui, ó, o fosgênio? Ele também tem um cloro aqui do lado direito. Né? Na reação que eu estou mostrando aí, eu só estou reagindo o cloro do lado esquerdo com o hidrogênio que tem do lado direito do difenolpropano. Mas percebam que essas duas moléculas têm esses grupos dos dois lados. Tá? Então eu posso continuar essa polimerização do lado direito do fosgênio e do lado esquerdo do difenolpropano. Tá? E eu formar uma molécula muito maior, que é o que é feito. Né? Com isso, reparem só.
Essa ligação que se formou entre carbono e oxigênio, ela pode ser representada aqui, ó. Aí aqui está a ligação dupla com oxigênio desse carbono aqui, ó. Certo? E ela está representada dessa forma aqui. Esse cloro aqui, que está do lado direito do fogênio, ele sai, né, para entrar um outro oxigênio, né? Como se eu pegasse outra molécula de difenol propano, como essa aqui, né? Tirasse esse hidrogênio aqui, ó, do lado esquerdo, e colocasse esse hidrogênio para reagir com esse cloro que está aqui, ó. Tá? E aí vai sair, né, outra molécula de HCl e ser formada uma nova ligação desse carbono com esse oxigênio que está aqui. Tá? E aí que aparece esse outro oxigênio aqui. Tá? É bem confuso, né, gente? Pois é. Mas é a vida, né? Química realmente não é fácil. Então, eu formo essa espécie química aqui, que é um CO3. Tá? Por que CO3? Porque eu tenho um carbono e 3 oxigênios. E o CO3 é característico de um carbonato. Se vocês lembrarem lá das primeiras aulas, o carbonato é um íon que é representado por CO3, 2-. Né? Só que aqui eu não tenho CO3 2-, eu tenho apenas CO3. Tá? E esse CO3 aqui é o que caracteriza o nome desse tipo de polímero. Né? É policarbonato, né? Porque é um polímero formado por vários grupos carbonato ao longo dele. Né? Eu posso realizar essa polimerização aí em uma grande escala, de forma que eu tenha vários desses grupos. Tá? Então essa polimerização ela é um tanto complicada, né? Se você olhar assim de primeira, ela fica muito complicada de entender, mas você consegue entender com o tempo, tá? Outro tipo de polímero que eu tenho é o polifenol. Tá? Eu pego uma molécula, nesse caso aqui eu tenho que reagir 3 monômeros, né? Eu tenho uma molécula de fenol aqui e tenho outra molécula de fenol aqui. Só que entre essas duas moléculas de fenol, eu tenho uma molécula de formol. Pois é, eu uso formol para fabricar alguns polímeros. O formol ele serve para alguma coisa que não seja só conservar cobra ou fetos em potes, né? Olha só o que acontece. Eu vou pegar o hidrogênio de um fenol, tá? Vou pegar o oxigênio do formol e vou pegar hidrogênio do outro fenol. E vou eliminar uma molécula aqui, ó, que tem 2 hidrogênios e um oxigênio. Que molécula é essa, hein? Pensa rápido. É o H2O, né? Pois é. Tá aqui, ó, H2O. Nesse caso aqui, eu formo uma ligação entre esse carbono aqui e esse primeiro fenol, e uma ligação entre esse carbono aqui, esse mesmo carbono aqui, e esse outro fenol, tá? E origina esse cara aqui, ó, esse polímero aqui, que é conhecido como baquelite. É usado para fabricar bolas de bilhar ou até aqueles telefones antigos, né? E cabos de panela, tá? Perceba que o fenol, os dois fenol, né, eles têm hidrogênios dos dois lados, né? Ó, tem um hidrogênio aqui também e tem outro hidrogênio aqui. Esses hidrogênios dos dois lados permitem que a polimerização continue sendo feita, igual no primeiro caso aqui, ó. Então vocês estão percebendo que essas moléculas elas têm uma certa simetria que permite com que essa polimerização continue sendo feita, certo? Outro tipo de polímero muito conhecido também é chamado de proteínas. Sim, as proteínas que nós temos no nosso organismo são polímeros, chamados de polímeros naturais. Tá? E esses polímeros eles são formados por monômeros, que são os aminoácidos. Tá? Então, olha só. Todo aminoácido tem essa forma aqui. Um carbono que está ligado a um NH2,
que está ligado a um grupo carboxila e que está ligado a um hidrogênio. Tá? E tem uma outra cadeia R aqui que você pode substituir por qualquer coisa. Você pode colocar um hidrogênio aí, você pode colocar um CH3, você pode colocar um CH2CH3, pode colocar um derivado de benzeno, tá? E dependendo de como você substituir esse R, você tem um aminoácido diferente, certo? Então, olha só. Eu tenho aqui um aminoácido chamado de glicina, tá? E perceba que esse aminoácido eu tenho um carbono que está ligado a um NH2, que está ligado também a um grupo carboxila e que está ligado a um hidrogênio, tá? O outro grupo que aparece é o grupo R, que nesse caso aqui é o hidrogênio. Se eu olhar para a alanina, que é outro aminoácido, né, eu também vejo que tem um carbono que está ligado a um grupo NH2, que é esse aqui, que também está ligado a um grupo carboxila e que está ligado também a um hidrogênio. Então, é um aminoácido. Mas perceba que nesse caso aqui, o meu grupo R é o CH3, ou seja, mudou ao aminoácido, tá? Vamos ver como que esses dois aminoácidos reagem, né? Eu já adianto para vocês que essa reação é uma reação de condensação, ou seja, ela ocorre com a eliminação de uma molécula, que nesse caso aí é uma molécula de água. Então, o que eu vou fazer? Toda vez que eu for reagir, escute bem, toda vez que eu for reagir um aminoácido com outro aminoácido, eu vou reagir um grupo OH de uma carboxila de um aminoácido com um hidrogênio que está ligado a um nitrogênio do outro aminoácido. Tá? Então, olha só, eu tirei um OH aqui da minha carboxila da glicina e tirei um hidrogênio que está ligado a um nitrogênio do outro aminoácido. Tá? Com isso, eu consegui fazer a eliminação de uma molécula de água. Ok? Onde eu fiz essa eliminação, formou-se uma nova ligação entre esse carbono aqui e esse nitrogênio. E essa ligação está representada aqui, ó. O nome dessa ligação é ligação peptídica. Tá? Perceba que nesse caso eu consegui realizar a junção de dois aminoácidos. Então eu formo um dipeptídeo. Tá? Se eu conseguisse polimerizar 3 aminoácidos, eu teria um tripeptídeo, tá? E por aí vai. Se eu conseguir unir centenas de aminoácidos, eu formo uma estrutura chamada polímero. Tá? Como que eu poderia fazer isso? Reparem que aqui no dipeptídeo que eu formei, eu tenho um NH2 e um OH. Tá? Pergunta: como que eu faço a reação de polimerização entre dois aminoácidos? Eu não preciso de um hidrogênio que está ligado a um nitrogênio de um aminoácido e também não preciso do OH da carboxila de outro aminoácido? Pois é, nesse caso aqui desse dipeptídeo, eu tenho os dois. Tá? Então eu posso fazer o quê? Eu posso retirar um hidrogênio desse nitrogênio aqui, da mesma forma que eu fiz aqui, ó, na alanina. E posso também retirar esse OH aqui da mesma forma que eu retirei aqui da glicina. E com isso, se eu chegar com outro aminoácido nesse dipeptídeo, eu posso fazer uma nova reação de condensação, uma nova reação de polimerização, para formar o que seria, nesse caso, aí, um tripeptídeo. E com isso eu posso fazer uma infinidade de proteínas, certo? Questão do Enem de 2019. Uma das técnicas de reciclagem química do polímero PET, politereftalato de etileno, gera o tereftalato de metila e o etanodiol, conforme o esquema de reação, e ocorre por meio de uma reação de transesterificação. Aí ele me dá a reação, né? O composto A representado no esquema de reação é O. Aí tem as 5 alternativas. Um detalhe muito crucial para resolver essa questão é o seguinte. Essa questão você conseguiria resolver em 10 segundos. Sabe como? Olha só. Se você tem dificuldade para entender como a reação orgânica acontece, nesse caso aqui você tem um detalhe que, se você se atentar, você resolve a questão rapidinho. Ele fala que se trata de uma reação de transesterificação. O que é uma reação de transesterificação? Eu falei na parte 1, em um exercício.
A reação de transesterificação ela ocorre entre um éster e um álcool para formar um novo éster e um novo álcool. Então aqui ó, eu tenho um éster, que é o PET, tenho uma substância A, que ele me pede, e eu formo um novo éster e um novo álcool. Que substância é A, então? Só pode ser um álcool. Tá? Então, eu já consigo eliminar algumas dessas alternativas. Olha a letra A. A letra A fala que é metano. Metano é um hidrocarboneto, não é um álcool. Letra C me fala que é um éter, o éter metílico. Também não pode ser. D fala que é ácido etanóico. Ácido etanóico é um ácido carboxílico, também não pode ser. Letra E, anidrido etanóico, também não pode ser, porque isso não é um álcool. Tá? O que me sobra é só a alternativa B. Tá? Então, olha só, sem ter conhecimento nenhum de como essa reação está sendo feita, eu consigo responder essa questão. Unicamente prestando atenção no que ele me fala. Ele fala que é uma reação de transesterificação. Ou seja, uma reação entre um éster e um álcool. Tá? Se eu já tenho um éster aí, que é o PET, o A só pode ser um álcool. E o único álcool que tem nas alternativas é o metanol. Tá? Portanto, a resposta é a letra B. Questão do Enem de 2012. Ela fala assim: o senso comum nos diz que os polímeros orgânicos, os plásticos, em geral são isolantes elétricos. Entretanto, os polímeros condutores são materiais orgânicos que conduzem eletricidade. O que faz estes polímeros diferentes é a presença das ligações covalentes duplas conjugadas com ligações simples, ao longo de toda a cadeia principal, incluindo grupos aromáticos. Isso permite que um átomo de carbono desfaça a ligação dupla com um vizinho e refaça-a com outro. Assim, a carga elétrica desloca-se dentro do material. Então, basicamente, o que ele está me falando é o seguinte. Vamos supor que eu tenho uma cadeia de carbonos com ligações duplas conjugadas, como, por exemplo, essa aqui que eu vou fazer para vocês. Tá? É uma cadeia genérica, uma cadeia qualquer. Tá? Só estou usando para dar exemplo. E aqui eu tenho, por exemplo, uma ligação dupla, uma ligação simples. 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 Tá? Então, essas ligações duplas elas estão intercaladas. E aí, quando chega, por exemplo, uma carga elétrica aqui, essa ligação dupla que está aqui, ela vem para cá. Tá? Essa outra ligação dupla aqui, ela vem para cá. Essa outra ligação dupla aqui, ela vem para cá. E essa vem para cá. Tá? E esse deslocamento dessas ligações duplas permite com que a carga elétrica que chega aqui no começo da cadeia, ela possa ser deslocada ao longo dessa cadeia, permitindo que esse composto orgânico conduza corrente elétrica, possa conduzir eletricidade. Certo? Então, para que eu conduza eletricidade através de uma cadeia carbônica, eu preciso ter ligações duplas conjugadas, né? Ou seja, ligações duplas intercaladas. Tá? Vamos analisar a alternativa A. Vocês estão percebendo que a alternativa A tem esses anéis aqui, que são os derivados de benzeno, né? Como que é um benzeno? Um benzeno pode ser escrito dessa forma, ok? Então, olha só. Eu vou substituir esses círculos aqui dentro desses anéis pelas ligações duplas, né? Vou tentar não simplificar muito essa cadeia. Vou colocar uma ligação dupla aqui, uma ligação dupla aqui e uma ligação dupla aqui, tá? Aqui nesse outro anel aromático também tem uma ligação dupla aqui, outra aqui e outra aqui. Esses traços vermelhos que eu coloquei são as ligações duplas, certo? Então, olha o que acontece. Vamos supor que eu introduza uma carga elétrica aqui, né? Estou colocando em preto. Coloco uma carga elétrica aqui, tá? E essa carga elétrica faz com que essa ligação dupla aqui, ela desloque para cá, tá? Essa outra ligação dupla que está aqui, ó, ela vem deslocar para cá. Essa outra ligação dupla aqui, ela desloca para cá. E por aí vai, até o final da cadeia. Perceba que as ligações duplas nessa cadeia, elas estão intercaladas. Tá, ó, eu tenho uma ligação dupla aqui, uma ligação simples aqui. Uma ligação dupla aqui, uma ligação simples aqui. Uma ligação dupla aqui, uma ligação simples aqui. Uma dupla, uma simples. Uma dupla, uma simples. Uma dupla, uma simples. E vai assim até o final da cadeia. Ou seja, o polímero A
pode conduzir corrente elétrica? Com certeza, tá? Se eu olhar para os outros polímeros, eu vejo que alguns deles, ou seja, na verdade todos eles, não conduzem corrente elétrica. Por quê? Porque eles não têm ligações duplas alternadas. Eles têm ligações duplas, mas essas ligações duplas elas não estão alternadas, certo? Então eu posso dizer que a alternativa A é a alternativa correta, certo? Questão do Enem de 2015. Ela fala assim: o poliácido lático, ou PLA, é um material de interesse tecnológico por ser um polímero biodegradável e bioabsorvível. O ácido lático, metabólito comum no organismo humano, é a matéria-prima para a produção do PLA, de acordo com a equação química simplificada. Aí ele coloca a reação de polimerização do PLA. E fala assim: que tipo de polímero de condensação é formado nessa reação? Gente, detalhe crucial: que tipo de função orgânica é formada quando você realiza a polimerização do PLA? Olha só, tá vendo esse grupo funcional aqui? Ele está presente aqui, ele está presente aqui, tá? E eu posso caracterizar ele como um grupo funcional da função o quê? Da função éster. Tá? Então eu posso dizer que esse tipo de polímero que é formado aqui é um poliéster. Tá? Então o tipo de polímero de condensação formado nessa reação é o poliéster, letra A. Então, última questão, né, sobre polímeros, né? É uma questão do Enem de 2014. Ela fala assim: no Brasil e no mundo têm surgido movimentos e leis para banir o uso de sacolas plásticas em supermercados feitas de polietileno. Obtida a partir do petróleo, a matéria-prima do polietileno é o gás etileno, depois de polimerizado dá origem ao plástico, composto essencialmente formado pela repetição de grupos CH2. O principal motivo do banimento é a poluição, pois se estima que as sacolas levam cerca de 300 anos para se degradarem no meio ambiente, sendo resistentes a ataques químicos, à radiação e a micro-organismos. O motivo pelo qual essas sacolas demoram muito tempo para se degradarem é que suas moléculas, aí ele dá 5 alternativas. Vamos analisar cada uma com cuidado. Primeira alternativa: apresentam muitas insaturações? Gente, no texto ele me fala que essas moléculas elas são compostas por repetições desse grupo aqui, ó, CH2. Tá? Então, eu tenho várias moléculas com esses grupos CH2 aqui, ó. Tá? E eu posso continuar, né, essa molécula aí até onde eu quiser. Tá? Aí, na letra A, ele está me falando que essas moléculas apresentam muitas insaturações. E não é verdade, né? Vocês estão vendo que aí não tem nenhuma insaturação, não tem nenhuma ligação dupla ou tripla. Tá? Então, não pode ser a letra A. Letra B. Contém carbono em sua composição? Não, gente, está errado, né? Essas moléculas, elas têm carbono, sim, mas não é por isso que elas demoram muito tempo para se degradarem, né? Elas demoram muito para se degradarem por outros motivos que a gente já vai falar. Mas, se a gente for pensar por esse lado, existem muitas moléculas biodegradáveis que têm carbono na sua estrutura. Tá? Então não pode ser a letra B. Tá? Letra C. São formadas por elementos de alta massa atômica. Gente, elementos de alta massa atômica estão no final da tabela periódica. Tá? O carbono ele está na segunda linha da tabela periódica, então ele está lá no comecinho, ele não tem uma massa atômica muito alta. O hidrogênio, então, nem se fala, é o primeiro elemento da tabela periódica. Então ele é o elemento com menor massa atômica. Tá? Então não pode ser a letra C. Letra D. São muito longas e formadas por ligações químicas fortes. Gente, o polietileno se trata de um polímero, então ele tem uma cadeia muito longa, né, com vários carbonos aqui, ó. Vou até continuar essa cadeia aqui só com os carbonos. Né? Cada um desses carbonos ligados a dois hidrogênios. Né? E tem vários carbonos. Essas ligações que existem entre os carbonos são ligações químicas covalentes e são muito fortes. Ok? Elas são muito fortes. Isso quer dizer o quê? Que você demanda muita energia para quebrar uma ligação dessa. Né? Quando você quer fazer a degradação de uma molécula, você quer quebrar ligações químicas dela. Né? E para você quebrar uma ligação química dessa, que está aqui, entre carbonos, você necessita de muita energia. Tá?
E como você tem uma cadeia muito longa, você tem várias dessas ligações. Então isso vai te demandar, além de muita energia, muito tempo. Tá? Então a resposta aqui é a letra D. Certo? Vamos ver por que não é a letra E. Tem origem no petróleo, que é uma matéria-prima não renovável. Bom, gente, a letra E ela tá certa. Né? Ela está contando um fato que é muito verdade. O próprio texto fala que essas sacolas, essas moléculas, elas são obtidas a partir do petróleo, e o petróleo é uma matéria-prima não renovável, uma hora ele acaba. Tá? Mas acontece que essa não é a explicação para as sacolas demorarem muito tempo para se degradarem. Certo? Isso não é uma explicação lógica para esse fenômeno. Tá? Então não pode ser a letra E. Certo? Bom, gente, com isso eu vou ficando por aqui. Nós encerramos a 13ª aula e encerramos também a playlist. Né? Eu abordei todo o tema de Química do ensino médio, de forma resumida. Tá? E é por isso que eu peço para vocês estudarem cada tema de cada aula em internet, livros, da forma como você achar melhor. Tá? Essa videoaula ela tem por objetivo te ensinar a estudar Química, né? Porque eu vi que no YouTube não tinham muitas videoaulas que davam esse norte para os estudantes estudarem Química sozinho. Né? Química é uma matéria muito difícil para você estudar sozinho. Você precisa de um apoio. E a forma como eu encontrei no meio dessa pandemia de fornecer esse apoio foi gravando essas videoaulas. Tá? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me mandar. Tá? Foi um prazer enorme gravar essas videoaulas para vocês. Eu pretendo continuar, mas para isso eu preciso que vocês me ajudem a divulgar esse canal para que ele tome proporções maiores e continue ajudando estudantes que pretendem ingressar na universidade. Tá? Então, novamente, muito obrigado e bons estudos.